sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso, Doutor, podcast do Viver Bem, a plataforma de conteúdos da Unimed BH. Eu sou Ricardo Braga, médico cooperado da Unimed BH, formado pela UFMG e especialista em clínica médica. Quem já me conhece sabe que eu sou apaixonado por podcasts, medicina baseada em evidências e, acima de tudo, meus 2 filhos. Ao longo dos episódios, vou dividir o microfone com a Maria Helena Rangel e com o Oberlúcio Pessoa. Mas hoje, eu serei o guia de vocês por aqui e vamos falar sobre um tema bem importante: atividade física. Atividade física. Tem quem não vive sem, tem quem sempre deixa para começar na segunda-feira e tem os atletas de fim de semana. Seja qual for o seu perfil, nesse episódio você vai encontrar dicas valiosas para começar, se manter na rotina ou tirar o melhor proveito das suas atividades. E para me ajudar nessa conversa, tenho 2 convidados de peso. Primeiro, a Camila Hirsch. A Camila é treinadora, esportista, empresária e mãe do Marco e da Lorena. Formada em esporte pela USP e com pós-graduação em fisiologia do exercício pela Unifesp, a Camila é pioneira em programas de qualidade de vida e atividade física. Apresenta o programa de rádio Band News em Forma, é coautora do livro Atividade Física no Cotidiano. Além disso, comanda o MCH, Movimento Camila Hirsch, e os projetos de treinamento à distância 4 Estações, Corrida Sem Neura e Bora Caminhar. Bem-vinda, Camila! Obrigada, Ricardo. Obrigada a todos que estão aqui hoje com a gente. É um prazer estar com vocês e espero que a gente estimule aí as pessoas hoje no pé do ouvido deles, literalmente, a praticarem e continuarem praticando atividade física. Beleza, Camila. E completando o nosso time, temos também a presença do Dr. Valério Trindade. Vou ter que tomar um fôlego de novo porque o currículo é grande. O Valério é médico cooperado da Unimed BH, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em clínica médica e em terapia intensiva, além de mestre em medicina pelo UFMG e professor de cardiologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, Valério. Eu que te agradeço, Ricardo. Estou muito animado, Camila. Acho que a gente tem muito aqui para conversar. E eu quero muito aprender para poder passar para os meus pacientes e para as pessoas em geral a melhor forma de render melhor com a atividade física. Camila, e para começar essa nossa conversa, eu queria começar esclarecendo uns conceitos mesmo. O que é atividade física? Tem diferença de atividade física, exercício, ou é tudo a mesma coisa? Olha, Ricardo, é muito legal a gente deixar isso bem claro para as pessoas, porque as pessoas vão, às vezes, caminhar no shopping, né? Vão até a padaria, comprar um pão, vão pegar ônibus, e elas falam, já fiz minha atividade física do dia, né? Eu já caminhei, né? Então, assim, é importante a gente deixar bem claro que existem as movimentações do dia a dia e você ter uma vida ativa, que é você realmente não ficar muito tempo sentado, não ficar o dia inteiro na frente de um computador, mesmo que seja trabalhando, é você ter uma movimentação ativa, né? Não sentar dentro do ônibus ou do metrô ou do carro e aí levanta, chega no escritório e senta novamente. Então tem a movimentação do dia a dia, que é uma movimentação que é, quando ela está muito baixa, isso se caracteriza por uma vida sedentária. Então a gente tem que fazer essa movimentação diária. E aí tem a prática de atividade física, né? Ou a prática de uma atividade esportiva. Então eu gosto sempre de dizer que a gente tem que ter uma movimentação diária que é uma vida ativa. Ela tem que estar bem em dia. Então a gente tem que se movimentar, a gente tem que levantar a cada 30 minutos ou a cada 1 hora. Temos que ter uma movimentação para os lugares, subir e descer escadas durante o dia. Então isso é uma vida ativa. Aí a atividade física, ela tem que existir na nossa rotina. A própria Organização Mundial da Saúde diz e preconiza quais são os tempos, né, ideais ali para cada idade, o quanto que a gente tem que fazer. E a gente tem, dentro da atividade física, você pode ter aquelas pessoas, mas eu caminho todos os dias 1 hora intensamente. Tá bom, é uma atividade física, tá legal, né? Aí dentro disso tem as pessoas que praticam algum esporte, mas que não visam a performance, que elas praticam, elas pedalam, elas nadam mais intensamente, elas fazem uma corrida, uma musculação, onde elas buscam ali um desempenho, tem um desgaste físico, uma elevação de frequência cardíaca, de repente um ganho de massa muscular, né? Uma coisa mais intensa. E aí dentro disso tem ainda as pessoas que querem performar dentro do esporte que ela escolheu, mas às vezes não necessariamente para competir profissionalmente, muito mais porque ela quer melhorar, porque ela busca essa performance. A gente brinca e fala que são os amadores competitivos, são os amadores
pessoas que performam mesmo, né? E aí tem os profissionais que acho que estão, os atletas mesmo, que são profissionais que buscam ganhar a vida através disso, enfim, trabalhar com isso. Então, existe um quadro muito grande ali dentro da pessoa, né? Eu costumo dizer, você até falou aí no começo do meu currículo, falou que eu era esportista, eu falo, poxa vida, às vezes as pessoas falam, o que você pratica? Qual esporte você pratica, né? Eu gosto muito de correr, eu gosto de pedalar, eu não tenho um esporte, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer o meu melhor, então eu tô sempre treinando para estar um pouco mais. Então, o mais importante é você não estar parado, tem que ter uma atividade física, acho que isso o doutor Valério pode até falar um pouco mais, né? Assim, ter uma atividade física constante na tua rotina, tá? E ter uma vida ativa. São duas coisas que tem que andar juntos e que faz com que a gente tenha uma vida melhor, mais longeva e evite uma série de problemas por aí. Camila, e nesse quadro amplo que você já começou a pintar, você já mencionou alguns benefícios que estão envolvidos. E todo mundo sabe que a atividade física faz bem. Mas eu queria ver de você, Valério, bem pra quê? Quais são os benefícios que estão em jogo aqui? Talvez puxando pro seu lado aí, por exemplo, os benefícios para o sistema cardiovascular. O que a gente ganha com a atividade física? Ricardo, se a gente for falar de todos os benefícios de atividade física, eu poderia enumerar assim da cabeça até os pés com toda certeza, e a gente ia gastar muito tempo falando. Mas eu queria dar só uma estatística muito simples para a gente já ter o impacto do benefício. Por exemplo, se a gente for consultar o cardiômetro, que é um painel validado da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre doenças cardiovasculares, sobre mortes cardiovasculares no Brasil. O ano passado foram 411 mil mortes cardiovasculares, que incluem infarto e o derrame. Então, quando a gente fica falando assim, já saiu um novo remédio na cardiologia, agora a gente trata a pressão de forma melhor, existe uma injeção hoje para baixar o colesterol, isso tudo é verdade. Agora, a atividade física impacta na mortalidade de uma forma impressionante. Então, quando me convidaram para participar dessa conversa, eu falei, não, isso é uma ótima oportunidade. Ótima oportunidade da gente demonstrar de forma simples, fácil, benefício. Então, já começando aí das doenças cardiovasculares, a mortalidade por infarto e derrame cai drasticamente. Diabetes mellitus, diabético, aquele que tem a glicose alta, atividade física é um dos pilares do tratamento diabético. Não existe um diabético que não deveria fazer atividade física. Todo diabético deveria fazer uma atividade física regular. As questões da saúde mental, a demência do idoso, a fratura, a queda com fratura do idoso, os cânceres de mama, de bexiga, de rim, do trato gastrointestinal praticamente todo, esôfago, estômago, intestino, controle de peso, diminuição de artrose, enfim, eu vou ficar falando aqui realmente o dia inteiro. Mas do ponto de vista cardiovascular, que é o meu dia a dia, é o que eu vejo todo dia, realmente a gente precisa de ressaltar a importância disso. É relevante, definitivamente. Valério, realmente é muito impressionante, assim. Duas coisas que me chamaram muita atenção quando estava lendo para gravar esse episódio foi esse impacto, por exemplo, nos cânceres, né, de reduzir a incidência de câncer de mama e de colo. E a outra coisa que você falou bem também, a magnitude, né? Comparação ajuda sempre a gente ter uma ideia boa de grandeza. E aí, pegando uma tragédia que todo mundo acompanhou na televisão, dessa guerra na Ucrânia, a estimativa que saiu na BBC, assim, ao final do primeiro mês de guerra, é que tinham morrido entre 4.000 a 5.000 pessoas, pegando tudo, soldados dos dois lados, civis. A estimativa da OMS é que 4 a 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas todos os anos se a população global fosse ativa. É mais de 1.000 vezes mais. É dessa magnitude de benefício que a gente está falando. E aí, Camila, então eu queria entender, o que a gente precisa fazer para ter acesso a isso? Você mencionou na sua resposta que existe até uma recomendação da quantidade da OMS. Olha, Ricardo, seguindo os índices da Organização Mundial da Saúde, a gente precisa de 2 a 5 anos de idade, tá? São 2 horas ativas, de 2 a 5 anos de idade, tá? De 1 a 2 anos de idade, 3 horas ativas. Então, sabe quando você fica brincando com o bebezinho ali? Então, brincar com ele fica ali com a perninha pra cima. Então, de 3 horas. Quando a gente entra na fase já de criança, que a Organização Mundial da Saúde coloca como faixa etária acima dos 5 anos, a gente precisa de 1 hora por dia para fazer essa atividade, tá? Os adolescentes é considerado até 17 anos, também 1 hora de atividade por dia, de uma forma moderada a intensa.
E essa recomendação por dia são 5 dias na semana, tá? Sempre 5 dias na semana. A fase adulta, que é acima de 18 anos de idade, a Organização Mundial da Saúde considera acima de 18 anos de idade, até os 64 anos, é de pelo menos 150 minutos de atividade física moderada a intensa. E só para ficar mais claro, assim, para todo mundo ter esse contexto, o que é moderado, o que é intenso, como é que a gente diferencia isso? Então, isso é uma análise e uma avaliação muito individual, né, Ricardo? Isso tem que ser feito individualmente, né? Dentro da educação física, a gente considera normalmente, tem várias escalas de referência, né? Mas uma pessoa que, por exemplo, está parada, ela tem 40 anos de idade, está parada há muito tempo, o moderado para ela, o intenso para ela vão ser provavelmente 5, 10 minutos. Às vezes a pessoa está parada há muito tempo e aquilo já vai ser forte. Então, a gente tem que pensar sempre que existe uma adaptação, tá? Eu costumo dizer, às vezes tem alunos que chegam para mim e falam assim, ai Camila, eu tô parada há quase 10 anos, ou eu entrei numa onda de trabalho muito intensa, eu tive filhos e tô parada sem fazer nada, e eu preciso fazer a Organização Mundial da Saúde está pedindo para fazer 5 vezes por semana moderada a intenso. Eu falo, calma, esse é o nosso objetivo. Né? E o objetivo não quer dizer que ele tem que ser atendido na primeira semana. Muito pelo contrário, porque existe um lado de que você vai ficar muito estressado e querendo se cobrar. Imagina de uma semana para outra você ter que começar a fazer 5 vezes na semana uma atividade moderada intensa. Então, esse é o nosso objetivo, é a nossa meta. Pode ser que algumas pessoas levem 4 semanas para atingir isso, pode ser que algumas pessoas levem 8 semanas. Eu costumo dizer que é de 8 a 16 semanas, e aí a pessoa entra com um respiro, entra com uma tranquilidade, tentando atingir esse objetivo. E aí o que é moderado e o que é intenso é relativo para cada faixa etária, para sexo, até para atividade física que você está fazendo, né? De repente você fazer, eu amo dançar, eu quero fazer zumba. Então, ela pode ter uma intensidade diferente de uma aula de bicicleta, por exemplo, né? Então, assim, é muito individual, mas o mais importante é a pessoa começar devagar, incluir 2 vezes na semana, passou 1, 2, 3 vezes, inclui novamente, né? Aumenta um pouquinho mais, inclui um outro dia, e por isso que quando a gente tá, assim, vai no desespero quase, né? Tipo, de repente, uma pessoa que precisa começar amanhã, já apareceu algum precedente aí médico, né? Você fala, olha, vai caminhar, né? Eu acho que vai caminhar, porque tá nas nossas mãos, né? É uma coisa muito fácil e você precisa demandar boa vontade e ir, simplesmente, porque até na rua a gente pode praticar essa atividade, né? Então você pode começar também com uma intensidade mais baixa. Você pode até caminhar todos os dias meia hora. E aí, aos pouquinhos, você vai incluindo treinos, aumentando a intensidade, dias que você vai aumentando a intensidade, procura um instrutor, um professor, ou até hoje em dia na internet, né? Então, isso seria a maneira mais correta de começar, pensando sempre que é um objetivo ali na frente. E além dessa natureza progressiva que você falou, né, Camila, tem uma coisa muito legal desse documento da OMS que ele fala, olha, mesmo se você não atingir a recomendação, qualquer atividade já traz benefício. Então, acho que é bom as pessoas terem isso em mente. E uma coisa do nosso bate-papo aqui, antes da gente começar a gravar, que você falou que me chamou muita atenção, você conhece pessoas que fazem atividade física regular, mas são muito sedentárias. E aí eu queria ouvir de você, Valério, porque parece meio uma contradição, né? O que é comportamento sedentário e como que essas duas coisas interagem? Ricardo, eu queria só complementar um pouquinho o que a Camila falou, porque essa questão para o paciente da gente definir tempo, realmente às vezes pode causar um certo susto. Quer dizer, o paciente começa a pensar nas prioridades do dia dele. Vamos pegar aí uma dona de casa com filhos e que trabalha. Na hora que você fala 150 minutos, no mínimo até 300, a primeira coisa que a pessoa pensa, eu posso te garantir, não é para mim. Não vou fazer, tem que levar a menina na escola, blá, 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 blá. Então, essa questão do qualquer coisa é melhor do que o nada é muito importante ser dito, sabe? É muito importante. Essa questão, então, do comportamento sedentário. O que é comportamento sedentário, então? É aquilo que você fica acordado, você está acordado, quer dizer, você não está dormindo, mas você está gastando pouca energia. Então, ou você está deitado, ou está sentado, ou está recostado. Então, ou você está no celular, ou na televisão, ou vendo série. Isso é comportamento sedentário. Ao invés de você ir na padaria a pé, você vai de carro. Enfim, essas coisas que a gente tem a tendência a fazer, né? O ser humano tem essa tendência a fazer, que é a inércia, é ficar como está.
Então, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é realmente essa é a nossa meta. E é uma recomendação, isso também é importante que se saliente. É uma recomendação, isso não é lei. Então, a gente pode sim ver quem é aquele nosso paciente, qual que é o dia a dia dele, ele tem outras doenças, não tem? Então, vamos tentar adaptar, mas assim, com muita força, insistir, gastar tempo, porque a gente viu que o impacto é grande. Então, sair do comportamento sedentário, começar uma atividade física que nem seja ainda um exercício físico, já é um grande ganho. E eu queria lembrar também que quem recebe mais benefício de atividade física é exatamente quem não fazia nenhuma. Então, quem não fazia nenhuma e passa a fazer, os benefícios são violentos. Quem faz e faz mais, também. Mas aquela senhora que lá, eu vejo assim, o meu consultório, né, por exemplo, aquela senhora que é hipertensa, diabética, colesterol, obesa, quer dizer, é o meu perfil. E se eu conseguir motivá-la a sair do comportamento sedentário para fazer alguma coisa, eu já fico muito feliz, porque o próximo exame daqui a 3 meses vai refletir e eu vou conseguir alimentá-la ainda mais de entusiasmo. Perfeito, Valério. E eu li recentemente, eu acho que até saiu em algum jornal, mas eu li recentemente um artigo científico, recentemente agora, tem 2 meses, do Jornal de Medicina e Ciência do Esporte, da Escandinávia, que um grupo fez uma pesquisa que se chama, eles falam, qualquer contração conta. Então, endossando isso mesmo que o Dr. Valério falou, claro que tem uma série de questionamentos finais, né, do estudo, do artigo, mas o que foi interessante é que eles pegaram pessoas completamente sedentárias, e eles falaram para a pessoa, eles falam que 3 segundos de atividade física por dia. Eles pegavam um peso e faziam aquele exercício, o bíceps, sabe? Tipo o que você segura o pezinho e você traz o para perto do ombro, é um exercício muito simples. E o grupo que todos os dias fez durante esses 3 segundos, né? Fizeram ali 3, 4 repetições, eles ficaram mais fortes depois de 4 meses do que o grupo que não fez nada. Então, é só endossando mesmo que qualquer contração, qualquer atividade física conta mesmo, qualquer movimentação que a gente faça conta. Não quer dizer que isso seja suficiente, mas é exatamente para fazer com que as pessoas saiam dessa inércia de ficar parado. Ricardo, eu queria só lembrar para o público que está nos ouvindo que existe uma definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, que não é uma definição nova, é antiga, mas que seria, resumindo, o bem-estar biopsicossocial. Quer dizer, então ter saúde não é o contrário de não estar doente. Ter saúde é ter bem-estar. E olha, a gente tem uma ferramenta que é, vamos dizer, de graça, porque ela é de graça, para a qual a gente já nasce equipado, por exemplo, para caminhar, a gente já nasce pronto para caminhar, e é uma ferramenta disponível e que a gente não usa, e ela age nos 3 componentes da definição, quer dizer, na parte física, na parte psicológica e na parte da interação social. Quer dizer, se você for imaginar o que nós estamos passando depois dessa pandemia, eu não sei se vocês têm a noção do impacto da pandemia na população em geral. Eu tenho tido, do ponto de vista de doença mental, eu vejo meus alunos, por exemplo, as mudanças que ocorreram pelo fato deles não terem participado de aula, das atividades normais deles, ou dos pacientes. Quer dizer, a atividade física é sim um remédio para isso. Ela ajuda muito a gente a recuperar, talvez parcialmente, aquilo que a gente tinha antes da pandemia, que é a interação social, a saúde mental, né? Essa ferramenta que a gente está aqui divulgando é a ideal, é de graça. E a outra coisa que seria bom a gente lembrar, isso lembrar entre aspas, é que nossos ancestrais, até pouquíssimo tempo atrás, se você for olhar a linha de tempo do ser humano, da história da humanidade, até recentemente a gente era nômade, a gente vivia de coletar fruta, grão, vegetal e de correr atrás da caça ou da caça correr atrás da gente, quer dizer, nós temos essa vocação. Então agora a gente está aqui tentando convencer as pessoas que devem fazer atividade física, que são capacitadas, mas isso está no nosso DNA, então é uma questão de talvez relembrar mesmo, né? Não, eu tô bem convencido já com vocês dois. Eu acho que qualquer um ouvindo aqui ficou convencido que são muitos benefícios em jogo e eles são fáceis de ser alcançados, como você frisou, né, Valério? Uma coisa que eu queria saber também, pode ser você, Camila, em relação aos riscos. Tem riscos que as pessoas têm que se preocupar, as pessoas que estão motivadas a começar a atividade física, por exemplo, de lesão muscular? Tem, né? A gente vai mexer naquilo que está parado ou naquilo que, de uma maneira, às vezes,
animada demais, né? Porque as pessoas também se animam, mas eu acho que isso não pode ser. Tem um monte de gente, a gente senta na mesa de bar, mesa de amigos, de família, e as pessoas falam, ó lá, tá vendo? Fica fazendo atividade física e tá aí mancando agora, porque tá com uma dor no tendão de Aquiles, tem que fazer gelo no joelho, enfim. Mas eu acho que esses são os problemas bons que a gente tem que resolver e que podem acontecer, né? Então você pratica, obviamente, que pode acontecer, agora a gente tenta sempre minimizar. O ideal é que as pessoas consigam fazer, consigam evoluir dentro de qualquer atividade, e sempre que se tiver uma orientação de um profissional é a melhor coisa, porque às vezes aí a pessoa fala, e tem as modas das atividades, né? Então, há um tempo atrás a gente tinha um pouco mais da corrida, aí a corrida machuca o joelho, aí veio o CrossFit, nossa, o CrossFit é uma atividade muito puxada e as pessoas todas se machucam. Agora o beach tênis, né? Aí o beach tênis, aí agora tá todo mundo, um monte de gente tendo problema agora no ombro, né? Porque joga beach tênis, aí tem problema no ombro. Então, assim, claro, existem os exageros, que a gente sabe que também quando você passa de um ponto, aquilo também sim pode te trazer algum prejuízo, mas a gente tem que saber que a gente tem que praticar com orientação. A gente sempre espera, obviamente, que tenha um risco menor de lesões, mas isso não pode te inviabilizar. Eu tenho uma aluna que faz aula de fortalecimento comigo e ela rompeu o menisco dançando zumba. Então, se ela estivesse sentada no sofá, pode ser que ela não tivesse rompido o menisco, mas provavelmente, quando a pessoa vai ganhando uma idade, e o Valério sabe muito bem disso, tem muitas pessoas que rompem o menisco saindo do carro, descendo de um ônibus. Então, vocês, né, os médicos sabem muito disso. Então, tá vendo, a zumba faz com que a gente machuque o joelho. Eu acho que a gente tem que ver aí as limitações de cada um, tem que respeitar não só as limitações, mas a sua situação física atual. E aí você vai gradativamente aumentando. E às vezes tem muita sede ao pote, né? A pessoa às vezes não tem condição de instrução e aí ela se anima, porque aí a pessoa se anima também, aí ela vai correr mais, aí eu tô animada, eu vou nadar mais. A natação não vai realmente trazer um problema no joelho, dificilmente, mas pode trazer no ombro. Então, cada atividade a gente tem que tomar cuidado com a sede ao pote, mas o ideal seria que tivesse um respaldo profissional, né? Um acompanhamento profissional e partir do princípio individual de cada um, ver a tua avaliação, seus objetivos, qual é a sua situação física atual, para conseguir ir evoluindo aos poucos. O que não pode é te amedrontar e te assustar, eu acho, sabe? Te afastar da atividade. E eu costumo dizer, e falo isso bastante no meu livro, que são os boicotadores, né? Porque tem aquelas pessoas que, assim, tem os boicotadores que acham que não estão boicotando e tem os boicotadores que boicotam mesmo. Então fala, você vai começar a fazer isso? Putz, isso machuca, isso vai te detonar, não pode fazer isso, sabe? Não pode, tem que ir pra musculação, não vai, e correr não vai correr, não vai. Aí a pessoa morre de vontade de aprender a correr. E aí tem os boicotadores que eles não percebem, mas eles te boicotam. Eu dei uma palestra uma vez, e aí eu lembro tão bem que a gente eram pessoas jovens, e era na CIPAT, sabe aquelas semanas que você precisa estar dentro da empresa, e estavam todas as áreas ali misturadas, e aí uma menina levantou e falou, Camila, eu queria saber qual atividade física eu devo fazer. Ela era jovem, ela devia ter uns 20 e poucos anos, era uma estagiária, e ela virou e falou assim, queria saber qual atividade física eu deveria fazer, eu tô na dúvida de fazer Muay Thai ou spinning. O amigo dela do lado, que também era outro estagiário, falou, imagina, você vai fazer, ele nem deixou eu responder, ele falou, você vai fazer Muay Thai, você vai se machucar. Aí eu olhei pra ele e falei, boicotador, tá vendo? Porque a pessoa não pode começar, e aí eu falei, o que você gosta mais? O que você tem mais vontade de fazer? O que te atrai mais? Né? Se ela vai fazer Muay Thai, eu imagino que ela vai ter um instrutor ali ao lado dela, e o instrutor sabe que ela vai estar começando, né? Então a gente não precisa ter medo, sabe? As lesões, os problemas, a gente não precisa ter receio logo de cara, sabe? A gente tem que tentar vencer essas barreiras e tentar ser incentivadores para as pessoas que estão do nosso lado e não boicotadores. Nossa, adorei isso. E é interessante, assim, que tem como minimizar esse risco, mas a balança é sempre favorável, né? O que está em jogo de benefício para um risco de lesão que é muito baixo. Ficar esse recado, eu acho que é ótimo. A gente falou tanto de benefício, eu queria entrar um pouquinho com vocês dois numa parte mais prática agora. Vocês mesmos foram falando nas respostas o tanto que é desafiador, né? A gente sabe o tanto que é desafiador colocar isso na rotina. E eu tive um professor, eu tive um preceptor que falava o seguinte, se o médico fala, faz exercício, é a mesma coisa que ele pegasse uma receita e escrever, toma antibiótico. E entrega para o paciente, né? Então, a gente precisa ser mais específico.
E pra gente não cair nesse risco aqui no Pode Isso, Doutor, eu queria, Camila, que você falasse para quem ficou motivado, gostou da conversa até agora e tá querendo incluir isso na vida. Como escolher uma atividade para começar? Qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, Ricardo, para escolher uma atividade é ver uma atividade que seja viável para você fazer, né? E que você não seja o seu próprio boicotador. Porque aí a pessoa fala, mas eu queria tanto fazer uma aula, mas meu amigo disse que tem um professor que é o melhor professor que existe, mas ele dá aula a 20 quilômetros da minha casa. Só se for ele. Então, quer dizer, você está mesmo colocando empecilhos para você fazer. Porque normalmente, o Dr. Valério falou agora há pouco, da pessoa que coloca mesmo esses empecilhos, né, para ela, que fala, poxa vida, para a pessoa fazer, ela começa a achar que ela precisa fazer algo muito absurdo, muito diferente. Então, primeira coisa, é você não se boicotar e não ficar se convencendo, achando só coisas distantes, né? Então, assim, uma atividade física que você sinta afinidade, porque quem nunca fez também, às vezes a pessoa nem sabe direito, né? E eu brinco e falo, às vezes tá lá escondido um atleta dentro e a pessoa às vezes nem sabe, não foi estimulada, para incentivar mesmo, né? Então, eu acho assim, uma atividade que você goste, uma atividade que seja perto, quem fala muito de tempo, né, que o Dr. Valério falou, poxa vida, a pessoa, a hora que ela começa a pensar 5 vezes na semana, o horário, a quantidade de atividade, de tarefas que ela tem, ela não acha horário, ela fica muito difícil. Então a gente tem que facilitar. Uma atividade física que você goste, que você sinta uma afinidade. Se arrumar uma companhia que seja uma incentivadora, porque você vira e fala assim, nossa, eu vou com essa minha amiga, mas tem que ser aquela que não vai no meio do caminho, aí vamos desencanar, vamos sentar e tomar um café, né? Ou vamos parar num bar ao invés de a gente ir? Não, um que se predisponha, olha, quando você estiver desanimado, eu vou te animar e eu também, porque essa história de achar que quem pratica, que eu pratico, as pessoas falam muito pra mim, nossa, mas você tá todo dia animada pra treinar? Eu falo, de jeito nenhum. Eu não treino todos os dias, inclusive, né? Não tô. E eu não vejo ninguém chegando pra fazer aula comigo, eu dou aula às vezes para grupos grandes, ninguém eu vejo chegando pulando, ai que delícia, nós vamos hoje treinar. Não, as pessoas chegam, ai gente, vamos, força, sabe? Porque a gente sabe o quanto é difícil fazer isso. Então, uma companhia muitas vezes ajuda, alguém que realmente você possa contar, né? Às vezes até marido, filho, né? Filho às vezes coloca a gente coloca ali uma disciplina, então isso também ajuda. A distância da onde você vai fazer isso mesmo, então ou perto do trabalho ou perto de casa, né? Então, por isso que eu acho que os médicos recomendam muito a caminhada, e eu entendo e eu assino embaixo, né? Eu tenho um programa que chama Bora Caminhar, porque você já caminha, todo mundo já caminha, de uma maneira ou de outra. Então, assim, vou fazer o seguinte, eu vou descer agora, eu vou pro trabalho, eu vou descer 4 pontos antes, eu vou de tênis, e eu vou caminhar esses 4 pontos aceleradamente, vamos supor, né? Então, você consegue indo colocar esse tipo de atividade e não ter vergonha e saber que hoje eu falo, assim, como professora mesmo, que tem uma gama de atividades, gente. Tem uma gama de atividades. Você tem tudo quanto é tipo de futebol, você tem tudo quanto é tipo de aulas de dança. Eu falo, outro dia eu fui bailarina clássica, né? Hoje tem balé fitness, balé aéreo, balé com localizada, né? Você tem corrida, tem esteira, você tem corrida de rua, você tem corrida de montanha, você tem corrida de curta distância, você tem trekking, você tem tantas atividades. Você chega numa academia, inclusive, a hora que você vê a quantidade de aulas, então assim, coloque-se à disposição, sabe? Permita-se. Eu acho que tem que quebrar alguns paradigmas de vergonha, de aula de fortalecimento funcional, musculação, circuito, não sei o quê, assim, e vai experimentar. Então, assim, e aí você vai ver qual atividade você se identifica e qual professor, porque quando a gente tem um professor, você nem gosta tanto, é igual matéria de escola, sabe? Assim, a gente percebe isso quando a gente, lembrando um pouco da nossa infância e até quando tem filhos. Quando você olha e fala, nossa, eu não gosto muito de matemática, mas aquele professor é demais, você gosta. Então tem isso também da afinidade. Então abram a cabeça, tirem todos os preconceitos e as teorias que a gente já colocou ali dentro, sabe? De que não funciona. Ah, mas será que essa aula gasta pouca caloria, que ela gasta mais? Esquece isso, né? A quantidade de calorias, parem de contar calorias e comecem a fazer alguma coisa, porque uma coisa puxa a outra, aí você faz mais vezes, com mais prazer, aí você vincula a hora de lazer, porque tem gente que acha que o lazer não é fazer atividade física, enfim, aí a coisa vai fluindo com mais naturalidade sem forçar tanto. Ó, Camila, colhi várias pérolas aqui, viu?
A gente não pode ter vergonha, arranjar uma boa companhia, escolher atividade pensando no que a gente tem afinidade, né? Tomar cuidado para não se boicotar, tem muita coisa interessante. Eu queria ouvir do Valério também. Valério, você tem uma experiência de consultório, indica atividade física para os seus pacientes. O que você vê de barreira que você pode ajudar com dicas a contornar? Eu vejo de barreira exatamente todas essas que a Camila falou. Quer dizer, ela descreveu as dificuldades, né? Mas a tática que eu uso no consultório é realmente tentar simplificar. Na hora que você começa a falar de exercício físico, de atividade física, eu acho que o que vem à cabeça dos sedentários de longa data é a questão da moda, do tênis mais caro, de ter que ter um personal, e dos suplementos, e de que a academia tem uma música que incomoda. Então eu tento simplificar ao máximo. Assim, se fosse para eu eleger uma atividade física para sempre, seria a caminhada. E é amanhã cedo, entendeu? Não é assim, vamos marcar uma data, não. A senhora vai pegar o tênis que a senhora tem e vai dar uma volta na praça da igreja lá, perto da casa da senhora. E depois a gente conversa. E, quer dizer, se a gente não quebra a inércia, é muito difícil da gente convencer uma pessoa. A outra tática que eu tenho, e essa nem conta, é usar a doença que a pessoa tem. Ou então o infarto que ela teve. Ou o câncer que um familiar teve. Mas e aí já aconteceu. Então, quer dizer, eu invisto na prevenção. E investir na prevenção é quebrar realmente a inércia, sugerindo que se faça uma caminhada. A partir daí, Ricardo, se houve um entusiasmo, ou se eu estou falando com uma pessoa que já faz atividade física, de uma forma geral, eu tento entrar como coadjuvante ao educador físico. Eu e o educador físico vamos orientar esse paciente. Eu, do ponto de vista da pressão, da frequência cardíaca, algo desse tipo. E o educador físico com isso tudo aí que a Camila falou. Quer dizer, qual o exercício, qual a frequência, qual a intensidade, quanto tempo, o que é bom para um, o que não é para o outro. Vocês não vão acreditar, mas eu vejo dificuldade até no temperamento do paciente. Você pega um paciente melancólico no sentido do temperamento dele, e fala que ele tem que dançar zumba, ele troca de médico, ele não vai. Agora, se você pega um colérico, um competidor, se você falar com ele, o bom é você fazer uma atividade esportiva, de competição, pode ser que você ligue uma chave mesmo e ele vire realmente aquele atleta que ele era doido para ser, e ele usou a consulta médica como gatilho. Então, você olhar no olho do seu paciente, da pessoa, e ver exatamente qual é a vocação dela, no mínimo, partindo da caminhada, eu acho que é o segredo. O segredo é esse. Simplificar, né? Quebrar a inércia, começar a fazer, tem muita coisa interessante. E do que você falou agora, Valério, e também do que a Camila falou, muita coisa mexe com motivação, né? E eu acho que esse é um grande mito da falta de força de vontade, né? Pensar que tenho ou não tenho. Não é assim que motivação funciona, né? A sua motivação flutua. E a gente conversou de muitas formas de mexer com isso, né? Da gente conseguir colocar isso em prática. Agora, um outro desafio que talvez seja ainda maior do que a pessoa começar é ela sustentar. E tem um dado que me chamou muita atenção, que eu acho que mostra isso, é um dado de 2016. Foi uma pesquisa que, das pessoas que começaram a academia, tomaram a decisão de começar, 64% delas saíram ao final de 3 meses. E ao final de 1 ano, de 12 meses, menos de 5% das pessoas ainda estavam. Então é muito difícil de sustentar. E eu queria ouvir de você, Camila, como que a gente supera esse desafio de sustentar? Como que a gente pode transformar a atividade física num hábito? Olha, Ricardo, eu acho que existem algumas atitudes, maneiras para isso, né? Porque tem gente que fala que precisa ser X tempo fazendo uma coisa, ela vira um hábito na tua vida. E exatamente, por exemplo, essa pesquisa que você falou de 2016 mostra exatamente, não ao contrário, porque quando a gente fala 3 meses as pessoas não renovaram, você não sabe se elas pararam antes, né? Porque normalmente o plano é trimestral, mas quer dizer, essa redução tão grande no início e mesmo depois de 1 ano. Mas eu acho que para você se manter, tem muito a ver com o que eu disse anteriormente. Você tem que se encontrar na atividade. Você tem que gostar de fazer aquela atividade. Você tem começar a perceber o prazer daquela atividade que você está fazendo, sabe? Realmente se autoanalisar, saber o quanto aquilo te faz bem, quanto você fica mais paciencioso, menos estressado, aquela sensação pós-prática de atividade física. Então esse é um ponto, né? O como que você fica realmente após a prática. Se basear nisso, falar, gente, eu preciso ir, né? Não é fácil você ir. Então você se manter motivado, eu acho que é você olhar, é você saber o quanto você tá também, por exemplo, de saúde bem, né? Então, por exemplo,
exemplo, indo num médico e o médico, né, retornando ali, como o Valério disse, fala, olha, parabéns, você tá melhor. Colocando metas. Colocar metas é fundamental. E o que acontece é que as pessoas acham que elas têm que ter metas já no início. E eu falo que as metas do início, elas têm que ser, eu tenho que treinar 2 vezes na semana. Eu tenho que fazer minha atividade física 2 vezes na semana. Essa é a meta. Então, as pessoas que às vezes mal começam e falam, então eu já tenho que ter, aí eu nem corro, mas eu vou fazer 5 quilômetros daqui 5 meses. Calma, né? Você ainda não corre. Você vê alguém na academia fazendo um exercício mais complexo, você está só fazendo ali a musculação, o bíceps. A meta inicial, ela tem que ser uma e depois ela vai mudando. Então, você ter metas dentro da sua atividade física é fundamental. Você saiu do médico lá do Dr. Valério e ele falou para dar 2 voltas na praça, na igreja, é isso que eu vou fazer. Durante 3 semanas, essa é a minha meta. A hora que se passaram-se 2 meses, eu vou falar, bom, agora eu vou fazer, ou 1 mês, de repente, eu vou fazer 4 voltas. Eu vou pegar a subida. Aí me convidaram para fazer uma caminhada de uma praia para outra. Eu vou então para essa daqui 2 meses. Ou no feriado, nas férias, eu vou caminhar, eu quero chegar a fazer 1 hora direto. Então, assim, as metas, elas são super importantes dentro da atividade física que você pratica, né? Então, assim, se a gente vai falar de luta, se a gente vai falar de um jogo de futebol, todas elas, eu acho que ela é fundamental para te motivar a continuar ali. E tem a parte subjetiva, né, que eu falo que essa sensação, mas que ela é real. A parte de você se olhar, porque a gente fala que é um ciclo virtuoso, porque você começa a gostar mais de você, você se sente bem. Eu, essa semana, recebi uma mensagem de uma aluna, ela falando, você não sabe, ela já tem 56 anos. Depois desses 2 anos de pandemia, voltando a treinar, ela falou, Camila, parece que eu cresci. A minha postura, quando eu ando, eu falei, mas é isso. Ela falou, eu tô me sentindo tão bem. Ela falou, eu fico assim retinha. Então isso é uma coisa motivacional, é você olhar para essas. Claro, tem a motivação do peso na balança, mas a gente tem que se prender dentro dessas coisas que a gente, é difícil de mensurar, mas elas existem. Porque a atividade física, a gente tá fazendo pra gente viver melhor, pra gente estar menos estressado, mais tolerante, com uma saúde fisiológica boa. Então, a minha dica é começar devagar, ter metas, não importa elas quais sejam. As metas não são só os quilos que você perde ou ganha, né? Porque às vezes a pessoa precisa ganhar massa muscular. É você ver que você tá dormindo melhor. Precisa escrever? Precisa. Eu tive uma época uma aluna que ela era professora de matemática e ela falou que ela fez uma planilha. E ela colocava na planilha, eu achei excelente. Todas as sensações ela marcava e ela começou a marcar e ela falou, cada um com a sua característica, né? De como funciona. Ela começou a ver as horas de sono, a qualidade de sono, a quantidade de broncas ela colocava que ela dava nos filhos. Ela fez uma tabela, eu falei, gente, é muito matemático e engenheiro, né? Você tem que enxergar essas informações, porque elas são valiosas. Bacana demais, né? Tem tudo a ver com o que o Valério falou de que saúde não é ausência de doença, né? Tem muito mais coisa em jogo. Agora, um outro desafio, às vezes a pessoa que conseguiu fazer atividade física, mas acontece algo. Eu vou até compartilhar uma história pessoal. 2019 foi um ano excelente, assim, de disciplina com atividade física para mim e que eu coroei correndo em dezembro a volta da Pampulha, que são 18 quilômetros, perto de BH. E aí, em janeiro de 2020, nasceu meu primeiro filho, Caetano. E aí, quem já passou por isso sabe como é que a rotina vira de perna pro ar, né? E aí, 2020 foi um dos meus piores anos. Então eu queria ouvir de você, Valério, tem estratégias, tem dicas pra gente lidar com essas adversidades, com esses imprevistos que são parte da vida mesmo, né? Essas disrupções na rotina? Ricardo, em primeiro lugar, eu queria compartilhar aí com vocês a questão do excesso de entusiasmo, sabe? E realmente eu vejo isso. Muitas vezes eu acho assim, bom, essa aqui eu consegui motivar, mas ela ficou tão entusiasmada que eu tenho certeza que aquilo não vai durar. Porque atividade física é uma mudança no estilo de vida, quer dizer, você praticamente passa a ser outra pessoa em algumas características que você tinha. As pessoas passam até a estranhar de alguma forma seus hábitos, ou você bebe menos, ou para de fumar realmente, ou você está mais magro. Então, o entusiasmo inicial, ele é bom por um lado, mas assim, ele tem que ser contido. Eu também vou contar uma historinha aqui. Eu tenho um amigo que ele é dono de rede de academia na cidade. E ele me contou, na verdade, o seguinte, ele vive do entusiasmo inicial, porque na hora que você vai vender um plano, o plano anual é muito mais barato do que o plano mensal ou trimestral. E como a pessoa está muito entusiasmada, ela compra o tênis, vai lá e paga o plano anual.
Mas e isso coincide com a estatística que você citou, se nos próximos 3 meses ela não for religiosamente independente do frio, do vento, da chuva, do Caetano que chorou, e quer dizer, se ela não for religiosamente, essa é a pessoa que não vai completar o plano de um ano. Agora, aquela que, pelo contrário, fez os 3 meses de acordo com o planejado, ela começa a ter o feedback próprio de autoestima, de aparência, dos amigos, da saúde, e essa sim é uma grande candidata a ter mudado o estilo dela de vida. Com relação a isso que você falou das dificuldades, primeira coisa que a gente tem que citar é que isso tem que ter uma assistência realmente. Quer dizer, se você se lesionou ou se você tem qualquer outra dificuldade, que seja física, isso tem que ser olhado do ponto de vista médico. A partir daí, feito algum diagnóstico ou alguma correção no exercício que você estava fazendo, você vai começar de novo e vamos seguir a trilha melhor que seja possível. Então, essa questão do aconteceu isso não pode ser motivo para você parar o que você estava fazendo. É uma interrupção, é uma fase que a gente vai rever o que estava sendo feito e para continuar depois. Isso é tão importante que o Dr. Valério falou, e analisando, por exemplo, o teu caso, né, que se aproveitou aqui para fazer uma consulta com a gente, né, Ricardo? O que acontece? Quando você tem uma orientação, porque tem pessoas que giram dentro do mesmo ciclo. Isso, inclusive, essas pessoas que giram dentro do mesmo ciclo é muito comum. Por quê? Se não for a lesão, o que é? Às vezes passa 1, 2 meses, aí a pessoa, o filho fica doente. Ou ela tem uma entrega no trabalho que ela fica 1, 2 semanas atolada e ela não consegue aí treinar. E aí ela enfia o pé na jaca, eu falo, ela bota tudo a perder. Então, um dos papéis que eu tento mais cumprir, isso é uma característica minha como treinador, e acho que todos os professores deveriam, e é importante quem tem esse acesso a um professor, a um instrutor, é o quê? Na hora que isso acontece, né, ou a pessoa fica doente, por exemplo, às vezes a pessoa fica mal, fica 1 semana, 10 dias, 2 semanas, isso não pode ser motivo para você colocar tudo a perder. E tem gente que faz isso realmente. Então eu já não fui mesmo, eu já fiquei mal 2 semanas, eu mudei de trabalho. Eu já tive aluno, atleta que, assim, foi mandado embora do emprego no pico de treino para maratona. Então você imagina, a pessoa correndo e foi mandado embora e você tem que administrar aquilo de algum jeito. E nós vamos, o que é o importante? O que nós vamos fazer? Você tem que lidar aquilo como um problema, você vai sentar, você, se for o caso, se coloca fora da situação e como você faria com alguém que você tivesse que instruir, né? Então, se é um amigo, você tem que dar um conselho, se é, obviamente, o treinador, o que eu mais faço é assim, calma, zeramos, não veio a semana passada e a retrasada ficou doente, a gente tem que fazer com que aquilo não coloque tudo a perder. Faz parte do nosso papel, obviamente que a pessoa tem que também estar disponível para isso, mas quando você consegue fazer isso, é muito interessante, porque é melhor a gente ter, caindo no que o Dr. Valério falou, 1 ano de atividade física 3, 4 vezes por semana, do que 3 meses, 5 vezes. O importante é você se manter ali dentro. E quando o problema vem, e ele vem, gente. Então é o seguinte, quem tá começando agora, coloca na cabeça, ele vai aparecer. Você vai ficar doente. Vão ter férias. Essa aluna que eu falei que mandou mensagem que tava se sentindo bem, ela no final, ela já mandou assim pra mim, mas agora eu vou ficar 2 semanas viajando, não vou treinar. E botou uma cara já triste. Eu falei, pode parar. Calma, a gente vai administrar isso. Isso não pode ser um problema. Por mais que ele seja um obstáculo. Mas a gente tem que passar por ele. Então não pode fazer com que ele vire, foi tudo por água abaixo. Devia ter consultado com vocês dois lá em 2020, viu? Fez falta. Mas agora já tô retomando. E é legal que muito que você falou agora, Camila, sobre não abandonar, bate com o que a Maria Helena conversou no nosso primeiro episódio sobre reeducação alimentar. Então, e você que está nos ouvindo, se ainda não escutou o primeiro episódio, volta lá porque ficou super legal. E a gente já está entrando aqui mais para o final do nosso episódio e eu queria entender um pouquinho justamente do papel de vocês, dos profissionais de saúde. Em primeiro lugar, precisa sempre ter uma avaliação médica, ter uma avaliação profissional antes de começar a atividade física? Bom, Ricardo, do ponto de vista médico, eu posso te garantir que existe muito mito com relação a isso. As pessoas que não têm sintomas, que não têm doenças cardiovasculares, ortopédicas, neurológicas, não são problemas específicos, elas não precisam de nenhuma avaliação clínica. Se elas vão fazer uma atividade física ou um exercício físico não como competidor, se elas têm interesse nos benefícios da atividade física, mas não para competição de nenhum grau, elas teoricamente não precisariam de uma avaliação clínica. É isso que eu disse com relação à simplicidade. Para você andar, você não precisa de que ninguém autorize você a andar. Você tem que sair andando. Agora, é óbvio que
pessoas que têm outras doenças. Depois nós vamos avaliar, dependendo da idade, pessoas que já tiveram eventos, quer dizer, já infartaram, tiveram Covid, que é um dado importante atualmente, asma relacionada ao esforço, ou diabetes compensado. É claro que elas vão precisar de ser orientadas tanto pelo médico quanto pelo educador físico. Então isso aí vai ser necessário. Agora, como regra geral, não. Fazer atividade física é próprio mesmo do ser humano e ele deve começar a fazer. E desses estados especiais que você já começou a falar, Valério, um que acho que suscita muita dúvida, o pessoal fica muito inseguro, é justamente o período da gravidez e um pouquinho menos do puerpério. Aí eu queria entender, Camila, tem alguma limitação? As recomendações mudam para atividade física para essas pessoas? Nesse caso, e eu na verdade acho que em todos os casos, é caso a caso. Então hoje a gente sabe sim que a gestante, antigamente a gente falava que a gestante, a orientação era chocar, literalmente, né? Então a gestante ficava ali parado, o mais parado possível. E hoje a gente já sabe que não há necessidade disso. Inclusive tem muitas pessoas, muitas grávidas, que elas começam a praticar alguma atividade física durante o período, porque aí assim, né? A pessoa nunca fez nada, ela engravida, ela quer fazer bem pro bebê, aí você fala, gente, agora ela quer fazer. Mas, até nesse sentido, existem atividades direcionadas e adequadas para essas pessoas. Agora, tem que olhar no caso a caso, porque tem o período de gestação, é muito particular, depende de como a mulher se encontra, de como tá a gestação dela mesmo. Tem pessoas que são super esportistas e que engravidam e não podem fazer nada por uma série de problemas que podem começar a aparecer no desenvolvimento da criança, na quantidade de líquido, na placenta. Isso tem que ser caso a caso. E eu trabalho muito com mulher hoje, né, eu trabalhei muito com homens durante muito tempo, a maior parte do meu trabalho era assim, 70% homem, 30% mulher, hoje é ao contrário. Tem mulheres que o médico fala, olha, vai, você precisa continuar, você tem que continuar, e a pessoa fica morrendo de medo, porque existe uma mudança muito grande, né, inclusive psicologicamente falando, durante esse período. Mas a pessoa que faz atividade, tá tudo certo, o médico autoriza e ela quer continuar, existem ainda, além disso, algumas restrições. Existem algumas restrições de intensidade, para evitar, inclusive, diástase, sabe? Aquela barriga que, após a gestação, abria a musculatura. Então, tem alguns exercícios que tem que ser ajustados para aquela pessoa, né? E tem que fazer o acompanhamento, porque às vezes no meio do caminho, cada uma é diferente uma da outra e, obviamente, que sempre, nesse caso principalmente, eu acho muito complicado não ter uma orientação. Hoje eu não sei como é que andam os programas online, deve ter, mas é importante que ela tenha um acompanhamento durante. Com supervisão, com segurança, né, Camila? A atividade física, ela tá recomendada. E a OMS, inclusive, nesse documento que você já citou, faz recomendação mesmo para a gestante continuar ativa. Valério, e uma outra situação que acho que gera muita dúvida, gera muita insegurança, é o idoso praticando atividade física, né? A Camila, no começo, falou que a recomendação da OMS para adulto, eles contam até 64 anos. E depois disso, acima de 64, e principalmente faixas mais elevadas mesmo, octogenários, por exemplo, tem alguma preocupação especial? A recomendação é a mesma de praticar atividade física? Ô, Ricardo, é interessante, né, essa divisão por idade, né? Parece tão injusto, né? Porque você tem pessoas com 65 anos de todo jeito, né? De qualquer forma, partindo disso, mesmo porque algum número tem que ser citado, é seguro e não muda nada nas recomendações. Então, continua os 150, 300 minutos de atividade moderada por semana, ou até a metade disso, seriam 75 minutos, de atividade vigorosa por semana. O detalhe aí, que como a gente está falando de idoso, a gente teria que dizer, então, das outras questões, que é a questão do equilíbrio, a questão da coordenação motora, da flexibilidade. Então, a gente deveria também tomar o cuidado com isso. Na verdade, deveria ser uma atividade que a gente chama de multicomponente, quer dizer, não só a parte aeróbica fundamental, mas também a parte do exercício resistido, aumentar a massa muscular, com isso aumentar a flexibilidade e também com as questões da coordenação motora. Então tem que ser feito e realmente é uma espécie de uma barreira criada que o idoso tem que tomar cuidado, é aquele idoso que ele não faz atividade física, porque ele cai, ele quebra o colo do fêmur e isso sim vai limitar tanto do ponto de vista de quantidade como de qualidade de vida dele. Então a mensagem final não, a recomendação é a mesma e é seguro.
O que não é seguro é ficar parado, né, Valério? É isso mesmo. E aí eu queria ouvir de você e da Camila também se tem alguma outra condição que vocês acham que merece uma orientação especial, um cuidado especial que vocês gostariam de mencionar. A gente é educado em cima de uma cultura que alguma dor no corpo, algum problema, fica parado, não se mexe. Qualquer problema. Então, tomou um ponto, fica parado. Claro que existem coisas que você precisa, mas hoje, por exemplo, eu tenho um trabalho super bacana que é atividade física durante o tratamento de câncer. Então, atividade física pós esses tipos de problema ou durante os tratamentos é tão interessante e a gente pode buscar isso. Então, eu acho que assim, as pessoas têm que realmente buscar informações porque ela pode ajudar muito em muitos dos casos que a gente antigamente achava que não. Então, a gente tem que tirar um pouco essa coisa da cabeça de ficar até com algum problema, não se mexe. Muito pelo contrário, a gente fala a quantidade de pessoas que têm problemas, por exemplo, de coluna e de dores, todo mundo fala não se mexe. Muito pelo contrário, hoje a gente já tem algumas evidências muito assim tranquilas que você precisa, inclusive, fazer movimentações adequadas e ajustadas, mas isso só vai te ajudar. Essa questão aí de como as coisas vêm mudando, isso que a Camila falou, ela se encaixa muito bem na questão do infarto, né? O meu avô, por exemplo, o meu pai me conta isso, que quando ele teve um infarto, lógico, o diagnóstico foi feito porque o aparelho que diagnostica infarto é de 1909. Então, quando ele teve, sabiam que era infarto e a recomendação foi que ele ficasse deitado esperando qualquer coisa, mas esperando. E hoje as coisas vêm mudando tanto que a gente já começa com atividade física para quem teve um infarto agora, já na unidade de tratamento intensivo. Começa com movimentos passivos, com fisioterapia. A recomendação é que ele se sente o mais rápido que for possível e a partir da alta, a gente começa com um plano de reabilitação para que ele volte a fazer o que ele fazia ou até mais do que ele fazia. Então isso é igual com a gestante, é a mesma coisa. A gestante não podia fazer nada e hoje a gente sabe que as recomendações são que faça e obviamente com os cuidados que a Camila falou. No final das contas, o que vai ficando para mim é isso, que é difícil de conhecer o limite de onde que a atividade física não pode ajudar. Só que tem alguns cenários que, claro, a gente vai fazer com supervisão para fazer com segurança e acho que vocês cobriram isso muito bem. Infelizmente, pra mim, acho que a gente já tá aproximando do final, porque eu tô gostando demais da conversa. E antes da gente despedir, eu queria ouvir de vocês dois algumas dicas pra quem tá ouvindo em relação, por exemplo, a livro, filme, aplicativo, alguma coisa que vocês acham que tem a ver com atividade física, como promover esses hábitos saudáveis que a gente tá conversando até agora. Olha, pra quem tá ouvindo, a gente continue ouvindo, né? O Pode Isso, Doutor, acho que é uma ótima dica. O Band News Informa também é um programa de rádio, mas assim, sim, puxando a sardinha, literalmente, pro meu lado e da Rádio Band News FM, mas é um programa que a gente tenta sempre trazer informação para as pessoas, as melhores informações, conteúdo mesmo, sério. Tem o meu livro, Atividade Física no Cotidiano, também, que se eu não indicar ele, quem que vai indicar, né? Junto com a jornalista Renata Venere, ela apresentou comigo durante 10 anos o Band News Informa e a gente foi convidada para escrever esse livro, então ele é muito interessante, traz muitos dados, a gente fala desde criança até o idoso, de uma forma bem geral. Quem gosta de corridas e desafios maiores, tem o Jim Karnazes, que é um grande corretor e que ele tem muitos livros, que é super inspirador. A gente tem livros maravilhosos de atividades diferentes, de pessoas que realmente estão praticando alguma atividade física que você se interessa. Eu acho que isso sempre é inspirador. Eu gosto de ler muitos livros de atletas, eu li o do Usain Bolt, do Agassi, eu acho sempre eles interessantes, porque se os atletas profissionais têm dificuldades, passam por uma série de problemas, como que a gente não vai passar? Então você vê que, aconteceu com ele, vai acontecer comigo, pra gente não desistir fácil, por mais que a gente não queira ser profissional. E eu queria deixar um alerta aqui, tem os meus programas online, inclusive, que eu trabalho e que eu desenvolvo, mas eu acho muito bacana, assim, alguns aplicativos, mas assim, é sempre importante vocês verem se aquilo, a gente já falou muito sobre isso, eu acho que aquilo não pode ser impeditivo, mas se aquilo realmente é pra você, se aquilo realmente você tá numa situação que tudo bem você entrar ali e você fazer. Então acho que a gente tem que se questionar e tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente recebe, né? Eu acho que tem muita irresponsabilidade por aí, mas eu acho que tem muito conteúdo bom e responsável. A gente tem que ser criterioso para isso. Tô tomando nota aqui, viu, Camila? E você, Valério, o que você sugere aí pra gente? Eu queria reforçar isso que a Camila falou aí agora. A internet, ela expõe tudo, né? É um cenário muito amplo, a gente tem que ter algum discernimento e com certeza a gente vai precisar de ajuda de um profissional
da atividade física, um educador físico, para te ajudar, inclusive, a selecionar na internet o que pode te ajudar. Outra coisa que eu lembro muito, esses smartwatch, é lógico que tem de todo preço, mas assim, eles têm sido muito valorizados e validados pela cardiologia no sentido de, por exemplo, contar a frequência cardíaca durante uma atividade física, ou identificar, inclusive, algum tipo de arritmia durante... Então, assim, nós estamos caminhando para isso, não tem como a gente negar isso, e eu acho que o seu médico pode te ajudar a determinar, por exemplo, uma frequência cardíaca que seria boa para você especificamente, e você poderia acompanhar isso de diversas formas, com diversos aplicativos. Muito bom, Valério. Eu não vou fugir também da dica, não, e vai um pouquinho na linha do que a Camila falou, assim, eu acho essas histórias que a gente acompanha em livro, por exemplo, elas me motivam muito, me inspiram muito. E uma que me marcou muito foi o Correr, do Drauzio Varela. Em parte porque é muito gente como a gente, então uma frase famosa do livro, ele fala, quando ele levanta todo dia, ele fala, por que eu tô fazendo isso comigo mesmo? E a outra é que ele começa abrindo, que ele começou a correr aos 50 anos, e depois ele se tornou maratonista, que ele, a última vez que eu acompanhei era até hoje, não sei se ele ainda tá praticando, mas fica a minha dica. Pessoal, infelizmente então estamos encerrando o episódio e eu gostaria de agradecer em nome de todos aqui do Pode Isso Doutor a presença do Dr. Valério e da Camila Rich pela participação no episódio de hoje. Eu adorei o papo, aprendi pra caramba e espero que vocês também tenham gostado. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Dr. Valério. Eu também aprendi bastante, adorei conversar com vocês. Espero que o pessoal também que está escutando, que escutou a gente, também tenha aprendido aí, se divertido um pouco de uma forma leve, né? Acho que é o mais importante. A atividade física vem também, não quer dizer que seja irresponsável, mas a atividade física é leveza, é com responsabilidade, é diversão e muito mais alegria na nossa vida. Muito obrigado, viu, Ricardo, Camila, agradeço muito, foi muito bom e acho que isso pode ser uma motivação a mais para isso que a gente quer. Sair da inércia, começar a fazer uma atividade física, melhorar não só o número de anos que você vai viver, mas também a qualidade desses anos. A todos que nos acompanharam até aqui, eu agradeço. Espero que o episódio de hoje ajude a criar e a manter uma rotina de atividade física. Nas próximas semanas, não deixem de acompanhar os episódios do Consulta Rápida e também fiquem ligados porque em breve vai ter mais episódio novo. E lembrando que se vocês quiserem se aprofundar no tema de atividades físicas, vale muito a pena conhecer o Viver Bem, que é a nossa plataforma de conteúdos. Lá vocês têm dicas, orientações e várias matérias para ajudar com os cuidados com a saúde no dia a dia. Tudo com a curadoria da equipe de especialistas da Unimed BH. Acesse viverbem.unimedbh.com.br e aproveite. Abraços e até o próximo episódio. Este podcast foi editado pela Maremoto.